Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos monumentos mais importantes e visitados de Lisboa, o Mosteiro dos Jerônimos. Este majestoso edifício, construído no final do século XV, é um tesouro arquitetônico e uma testemunha viva da história de Portugal. Contextualização histórica. O Mosteiro dos Jerônimos foi erguido pelo rei Dom Manuel I para celebrar o retorno de Vasco da Gama das Índias e abrigar os monges da Ordem de São Jerônimo. A construção desse monumento grandioso levou anos, e seu estilo arquitetônico único, conhecido como manuelino, combina elementos góticos, renascentistas e influências orientais. Exploração do mosteiro. Ao adentrar no Mosteiro dos Jerônimos, somos recebidos por uma fachada magnífica, com esculturas, colunas e janelas ricamente ornamentadas. Em seu interior, encontramos uma igreja imponente, com uma nave espaçosa e belas capelas laterais, onde repousam os túmulos de figuras históricas, como o próprio Vasco da Gama. Significado cultural e espiritual. O Mosteiro dos Jerônimos vai além de sua importância histórica. Ele também possui um significado espiritual profundo, pois foi lar dos monges da Ordem de São Jerônimo, dedicados à oração e à devoção. A tranquilidade e serenidade do local nos convidam a refletir e apreciar sua atmosfera espiritual. Localização privilegiada. Além de sua beleza interior, o Mosteiro dos Jerônimos está situado em uma área privilegiada de Lisboa, próximo ao Rio Tejo e à famosa Torre de Belém. Isso proporciona aos visitantes a oportunidade de desfrutar de agradáveis passeios à beira do rio, apreciando a paisagem e explorando outros pontos turísticos próximos. Patrimônio mundial e importância cultural. O Mosteiro dos Jerônimos recebeu o prestigioso título de Patrimônio Mundial pela Unesco, um reconhecimento à sua importância cultural e histórica. É um monumento que destaca a grandiosidade e a contribuição de Portugal para a história mundial, especialmente durante a Era dos Descobrimentos. Dicas e conclusão. Se você planeja visitar o Mosteiro dos Jerônimos, é recomendável verificar os horários de funcionamento e considerar a possibilidade de adquirir ingressos com antecedência para evitar filas. Essa visita será uma experiência inesquecível, mergulhando na rica história de Portugal e apreciando a magnificência dessa joia arquitetônica. Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, Portugal. O Mosteiro dos Jerônimos é um dos monumentos mais importantes e visitados de Lisboa. Ele foi construído no final do século XV pelo rei Dom Manuel I para celebrar o retorno de Vasco da Gama das Índias e para abrigar os monges da Ordem de São Jerônimo. O mosteiro é um exemplo do estilo manuelino, que combina elementos góticos e renascentistas com motivos marítimos e religiosos. O mosteiro foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1831. O mosteiro é composto pela igreja e pelo claustro. A igreja tem uma nave única com 6 colunas esculpidas e abriga as tumbas de Vasco da Gama e Luís de Camões, entre outros personagens históricos. O claustro é um dos mais belos e harmoniosos do mundo, com 2 andares de arcadas decoradas com relevos e esculturas. No claustro, também se pode visitar a sala do capítulo, o refeitório, os confessionários e a livraria, a biblioteca. Além disso, no edifício contíguo ao mosteiro está o Museu Nacional de Arqueologia II. O mosteiro está localizado na Praça do Império, em Belém, uma das áreas mais turísticas de Lisboa, onde também se encontram a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, 2 monumentos que representam a época dos descobrimentos portugueses. Para chegar ao mosteiro, pode-se usar o bonde, a linha 15, o ônibus, a linhas 727, 28, 729, 714 e 751, o trem, a linha de Cascais, ou o barco, a estação fluvial de Belém, 2. O horário de funcionamento do mosteiro é de terça a domingo, das 10 horas às 18h30, a de maio a setembro, ou das 10 horas às 17h30, a de outubro a abril. O mosteiro fecha às segundas-feiras e nos dias 1º de janeiro, domingo de Páscoa, 1º de maio e 25 de dezembro. O preço da entrada é de 10 euros para o claustro, a igreja é gratuita, ou de 12 euros para o claustro mais a Torre de Belém. Há descontos para maiores de 65 anos, portadores do cartão jovem e menores de 12 anos. Também há a opção de comprar o Lisboa Card, que dá acesso gratuito ao mosteiro e a outros museus e monumentos da cidade. 2. Mensagem recebida. O Mosteiro dos Jerônimos é um dos monumentos mais importantes e visitados de Lisboa. Ele foi construído no final do século XV pelo rei Dom Manuel I para celebrar o retorno de Vasco da Gama das Índias e para abrigar os monges da Ordem de São Jerônimo. O mosteiro é um exemplo do estilo manuelino, que combina elementos góticos e renascentistas com motivos marítimos e religiosos.
O mosteiro foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983. O mosteiro é composto pela igreja e pelo claustro. A igreja tem uma nave única com 6 colunas esculpidas e abriga as tumbas de Vasco da Gama e Luís de Camões, entre outros personagens históricos. O claustro é um dos mais belos e harmoniosos do mundo, com 2 andares de arcadas decoradas com relevos e esculturas. No claustro, também se pode visitar a sala do capítulo, o refeitório, os confessionários e a livraria, a biblioteca. Além disso, no edifício contíguo ao mosteiro está o Museu Nacional de Arqueologia. O mosteiro está localizado na Praça do Império, em Belém, uma das áreas mais turísticas de Lisboa, onde também se encontram a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, 2 monumentos que representam a época dos descobrimentos portugueses. Para chegar ao mosteiro, pode-se usar o bonde, a linha 15, o ônibus, a linhas 727, 28, 729, 714 e 751, o trem, a linha de Cascais, ou o barco, a estação fluvial de Belém. O horário de funcionamento do mosteiro é de terça a domingo, das 10 horas às 18 horas e 30, a de maio a setembro, ou das 10 horas às 17 horas e 30, a de outubro a abril. O mosteiro fecha às segundas-feiras e nos dias 1º de janeiro, domingo de Páscoa, 1º de maio e 25 de dezembro. O preço da entrada é de 10 euros para o claustro, a igreja é gratuita, ou de 12 euros para o claustro mais a Torre de Belém. Há descontos para maiores de 65 anos, portadores do cartão jovem e menores de 12 anos. Também há a opção de comprar o Lisboa Card, que dá acesso gratuito ao mosteiro e a outros museus e monumentos da cidade. O Mosteiro dos Jerônimos é realmente um dos monumentos mais importantes e visitados de Lisboa. Sua construção ocorreu no final do século XV, por iniciativa do rei Dom Manuel I, com o intuito de celebrar o retorno de Vasco da Gama das Índias e proporcionar abrigo aos monges da Ordem de São Jerônimo. Este majestoso edifício é um exemplo notável da arquitetura manuelina, estilo característico do reinado de Dom Manuel I, que mescla elementos góticos, renascentistas e influências orientais. Sua fachada impressiona com seus detalhes ornamentais, incluindo esculturas, colunas e janelas ricamente decoradas. O interior do Mosteiro dos Jerônimos também é deslumbrante. A igreja adjacente possui uma nave ampla e imponente, com um altar impressionante. As capelas laterais exibem belíssimos vitrais e túmulos de figuras históricas, como o próprio Vasco da Gama. Além da importância histórica e arquitetônica, o Mosteiro dos Jerônimos abriga um significado cultural significativo para o povo português. Ao longo dos séculos, foi palco de coroações, casamentos reais e eventos importantes da história do país. Atualmente, o Mosteiro dos Jerônimos é uma atração turística muito popular em Lisboa, atraindo visitantes de todo o mundo. Além de explorar suas impressionantes instalações, os turistas também podem desfrutar da bela área envolvente, como o Jardim Botânico Tropical, que fica nas proximidades. Uma das partes mais famosas do Mosteiro dos Jerônimos é o claustro, que é considerado uma obra-prima da arquitetura. O claustro é caracterizado por sua elegância e complexidade, com arcos delicados, colunas ornamentadas e detalhes intrincados esculpidos em pedra. Caminhar pelo claustro é como viajar no tempo, apreciando a habilidade e a devoção dos monges que ali viveram. Ao longo dos anos, o Mosteiro dos Jerônimos passou por diferentes períodos de transformação e restauração. Durante o terremoto de 1755, o mosteiro sofreu danos significativos, mas foi cuidadosamente restaurado para preservar sua magnificência original. Essa perseverança em preservar e manter o patrimônio cultural é um reflexo do valor que os portugueses atribuem ao Mosteiro dos Jerônimos. Hoje em dia, além de ser um importante marco histórico, o Mosteiro dos Jerônimos também abriga o Museu Nacional de Arqueologia, onde os visitantes podem explorar uma rica coleção de artefatos arqueológicos e descobrir mais sobre a história de Portugal. É importante mencionar que, devido à sua popularidade, o Mosteiro dos Jerônimos pode ficar bastante lotado, especialmente durante os horários de pico. Portanto, é aconselhável planejar a visita com antecedência e considerar a possibilidade de adquirir ingressos com hora marcada para evitar filas. Além da sua beleza arquitetônica, o Mosteiro dos Jerônimos é também um lugar de grande significado espiritual. Durante séculos, os monges da Ordem de São Jerônimo viveram ali, dedicados à oração, ao estudo e ao serviço religioso. A tranquilidade e a serenidade do local transmitem uma atmosfera de paz, convidando os visitantes a refletir e apreciar a espiritualidade que permeia o mosteiro. Outro destaque do Mosteiro dos Jerônimos é a sua localização privilegiada, próxima ao rio Tejo e à famosa Torre de Belém.
Essa região histórica de Lisboa oferece uma vista deslumbrante e permite aos visitantes desfrutar de agradáveis passeios à beira do rio, admirando a paisagem e aproveitando o clima ameno da cidade. É importante mencionar que, além de ser um local de visitação, o Mosteiro dos Jerônimos também é usado para eventos especiais, como cerimônias religiosas, concertos e exposições. Essas atividades adicionam vida e dinamismo ao espaço, mantendo-o como um importante centro cultural da cidade. Para aqueles interessados em explorar ainda mais a história e a cultura portuguesas, uma visita ao bairro de Belém é imperdível. Além do Mosteiro dos Jerônimos, é possível visitar outros pontos turísticos próximos, como o Padrão dos Descobrimentos, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, AMAAT, e provar as famosas pastéis de Belém, uma iguaria tradicional de Lisboa. Além de sua importância histórica e religiosa, o Mosteiro dos Jerônimos também é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Esse reconhecimento internacional ressalta a relevância e o valor universal deste magnífico monumento, colocando-o ao lado de outros locais históricos e culturais mundialmente famosos. Uma visita ao Mosteiro dos Jerônimos proporciona uma imersão na rica história de Portugal e na Era dos Descobrimentos. É possível aprender sobre as façanhas marítimas dos navegadores portugueses, como Vasco da Gama, que desempenharam um papel fundamental na expansão dos horizontes europeus e na conexão com outras partes do mundo. Além disso, o Mosteiro dos Jerônimos está inserido em uma área vibrante e animada de Lisboa. Os visitantes têm a oportunidade de explorar os encantos de Belém, incluindo a margem do Rio Tejo, onde podem desfrutar de agradáveis caminhadas e apreciar a vista panorâmica. Os jardins adjacentes também são um convite para relaxar e aproveitar o ambiente tranquilo. É importante mencionar que, devido à popularidade do Mosteiro dos Jerônimos, especialmente durante a alta temporada, pode haver filas para entrar. Para evitar contratempos, é aconselhável planejar a visita com antecedência, verificar os horários de funcionamento e considerar a possibilidade de adquirir ingressos com antecedência. Em resumo, o Mosteiro dos Jerônimos é uma joia arquitetônica, um símbolo da história portuguesa e um ponto turístico imperdível em Lisboa. Sua beleza, importância histórica e atmosfera espiritual cativam os visitantes, oferecendo uma experiência única e enriquecedora. Ao explorar o Mosteiro dos Jerônimos, os visitantes mergulham em um passado fascinante e se conectam com a herança cultural de Portugal. Em suma, o Mosteiro dos Jerônimos é um tesouro nacional de Portugal e um dos monumentos mais emblemáticos de Lisboa. Sua arquitetura deslumbrante, história fascinante e localização privilegiada o tornam um destino obrigatório para todos que desejam conhecer e apreciar a riqueza cultural e espiritual do país. Uma visita ao Mosteiro dos Jerônimos é uma experiência enriquecedora que certamente deixará lembranças duradouras. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse patrimônio cultural português. Se tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre outro assunto, é só me escrever. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Agradecemos por nos acompanhar neste passeio pelo Mosteiro dos Jerônimos. Esperamos que tenham apreciado conhecer um pouco mais sobre esse monumento emblemático de Lisboa. Não deixem de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre história, cultura e viagens. Até a próxima!